Então, pessoal, tudo bom? Eu estou gravando aqui o vídeo para a segunda substitutiva e esse vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Eu vou fazer o vídeo só para vocês terem um panorama do que vocês devem estudar, mas por favor entendam, esse vídeo é mais uma referência. Eu vou aqui fazer algumas remissões a outros vídeos que nós já fizemos, né, que nós já gravamos. Deem uma olhadinha lá e estudem os textos que nós passamos, tá? Toda a base de estudo de vocês está nos textos. Ah, mas eu preciso de um livro de história da filosofia. Volta lá nas referências que eu passei antes, do Antissérie, do Giovanni Reale, do Dario Antissérie, volta no Julián Marias, volta então nos textos de história da filosofia. Pega esses textos, Abaiano também dá uma ajuda boa. Dá uma olhada só para vocês terem uma ideia da ordem da história de vida dos filósofos, tá? Mas estuda os textos que nós passamos, avalie esses textos, faz o apanhado deles, volta para o caderno e assiste os vídeos. Nós fazemos as substitutivas sempre baseadas nas provas que nós já montamos, então estudem pelas provas e pelos vídeos, tá? Tendo problema, me procura. O que é que vai cair? Hobbes e Rousseau, Foucault e Nietzsche. Lembrem-se, essa situação, essa substitutiva aqui, ela só vale para o segundo semestre, tá? Tem gente ainda, não, porque lá no primeiro bimestre eu perdi prova. Não, a primeira substitutiva servia para isso. Essa é para o segundo bimestre. Então, se você precisa para o segundo semestre, perdão. Se você precisa recuperar nota, faça as contas substituindo uma das notas do segundo semestre, tá? Para você repor qualquer coisa que tenha sido perdida. Ok? O que você precisa saber para a prova? De Hobbes e Rousseau. O que nós falamos nos vídeos. Hobbes, o que nós comentamos? Primeiro, a relação constitutiva da ética na construção do Estado hobbesiano, a leitura que Hobbes faz em confrontação com a leitura de Grotius, e dentro desse contexto, como Hobbes constitui uma linha de direito natural na sua produção. Qual é a linha de direito natural dele? Ela é neonominalista, ou pós-nominalista se preferirem. Lembrem do que eu expliquei na linguagem Hobbes, que ela é uma linguagem que constrói fórmulas linguísticas, que na realidade são produzidas com cálculos, que tudo reflete nomes, que essa produção de linguagem leva à organização específica de uma produção emotivista, ou seja, em que uma teoria das emoções vai figurar como peça central da produção do comportamento humano, que o ser humano é entendido dessa forma como sendo egoísta por natureza, que o seu egoísmo leva a 3 leis fundamentais de direito natural. Então, a lei que determina, num primeiro momento, a preocupação com alianças fugazes, depois dessa preocupação com alianças fugazes, o juramento, depois do juramento, a formulação de um contrato complexo, que vai levar ao contrato social. Lembrem-se da estruturação e natureza do contrato social em Hobbes, que ele é um contrato travado entre os indivíduos da sociedade civil, que o monarca não participa do contrato, que o corpo de representantes pode existir, mas que a figura principal é dessa figura externa do monarca, que chega, que ingressa no contrato social, e que o seu ingresso no contrato social representa um mecanismo de controle e ético de controle das relações do contrato. Lembrem-se da leitura que nós fizemos a respeito da constituição característica desse Estado em Hobbes e do contrato em Hobbes. O monarca tem poder absoluto, o monopólio do uso da violência. Dentro desse contexto, a sua condição é a condição de um indivíduo que pode interferir a qualquer momento, ele não pode ser desrespeitado, não pode haver insurgência contra ele, só pode haver desobediência se as suas ordens lesarem claramente ao cidadão. Tá? Isso é o resumo do resumo do resumo. O que o Estado Leviatã traz para nós? Veja, nesse contexto o Estado Leviatã é colocado como um Estado que deveria ser uno, mas que na realidade tem que partilhar esse espaço nas relações internacionais, por isso ele acaba sendo um Estado de características abstratas. O Estado Leviatã é soberano no âmbito externo e é completamente supremo no âmbito interno. Ele figura como a imagem de um deus terreno, lembrem da capa do livro, né, da capa do Leviatã, com o monarca colocado com um cetro em uma das mãos, olhando, contemplando as colinas e a população abaixo, o espaço territorial abaixo, né? Lembrem-se da pomba formada de corpos também, ou seja, do que é formado o Estado, dos corpos dos seus cidadãos. E nesse contexto, então, vocês têm aqui a construção do chamado Estado Leviatã. Lembrem que o Estado Leviatã utiliza da violência abertamente, a determinação das suas leis serve para a sua população, mas ele é Estado de exceção, ele constrói as leis, ele pune rigorosamente as pessoas que agridem essas leis por entender que elas quebram o pacto, que elas quebram o contrato e por isso não merecem mais proteção legal.
ok? Em Rousseau, o que vocês precisam lembrar? Que Rousseau critica o modelo do contrato social de Hobbes, dizendo que ele é um contrato social antigo, que existe um novo contrato social na leitura de Rousseau que deve ser construído, que esse novo contrato social, é formado a partir do primado da razão, que esse primado da razão organiza o governo e que o governo é força determinante de todas as ações que na realidade têm que ser dirigidas por aquilo que é chamado de vontade geral, ok? E que se contrapõe à chamada vontade individual, porque justamente essa vontade individual vai ser o conjunto de interesses de grupos populacionais ou de indivíduos numa população, enquanto a vontade geral vai ser o conjunto de necessidades específicas de uma determinada nação. Aqui você tem esse ponto de confronto, o governo deve sempre seguir os princípios determinados pela vontade geral, que vão estar plasmados na lei, ok? Então, em Rousseau, a lei acaba sendo essa força redentora que determina a expressão das esferas específicas da razão. Lembrem que não pode existir qualquer tipo de submissão determinada pelo primado da força. Isso é considerado uma forma falsa de escravidão, uma forma disfarçada de escravidão por Rousseau, e por isso somente a razão, somente o conluio, a participação de todos em determinado momento, através do canal da vontade geral, deve ser considerado como elemento fundamental para a formação de um governo. Nós entramos em uma discussão específica sobre a natureza da vontade geral, isso está lá no livro 3, na parte 3 do contrato social, deem uma olhadinha lá, vejam os vídeos de novo, ok? Nietzsche e Foucault. Em Nietzsche, o que é que vocês precisam lembrar? Lembrem-se que em Nietzsche nós temos um determinado escalonamento de ideias. Tá? As ideias em Nietzsche elas começam a ser construídas a partir do momento em que ele estabelece as suas críticas às relações morais e éticas do seu período, que são na realidade derivações específicas das relações de poder, e essas relações de poder, uma vez constituídas, acabam escravizando e aprisionando o homem. Para a chegada do além do homem, do Übermensch, como ele vai colocar, nós precisamos trazer o homem agora para um terreno preparatório que já está calcado, que já está, digamos assim, inicialmente pavimentado, mas que não foi completado. Por que isso? O Nietzsche vai dizer que existe uma transposição, uma transformação progressiva de ideias que saem da antiguidade dentro de uma determinação de valores específicos dados pelo idealismo platônico e que essas ideias vão acabar se disfarçando dentro da realidade cristã num tipo de neoplatonismo e mais tarde no romantismo e no idealismo num terceiro tipo de neoplatonismo. Tem um quarto modelo ainda que está envolvido junto com esses outros dois anteriores, o cristianismo, o idealismo e o romantismo, que é o neoplatonismo de caráter científico, quer dizer, acreditar em princípios e métodos numa ciência que determinam nesse sentido a construção do conhecimento em determinado momento. Esses modelos devem ser considerados todos eles falsos, mas a última ponta desse processo, qual seja a de arrebatamento ou eliminação da noção simbólica de Deus no quadro de produção da ciência, já nos permite a abertura de processos de questionamento que permitem preparar o pavimento para o Übermensch, para o além do homem. Esse além do homem viria então quando nós efetivamente abolíssemos o potencial constitutivo de todas as crenças, ok? E quando nós invertêssemos de uma maneira genuína e final a relação que o homem trava com o infinito, ok? Lembrem-se da mesma forma que Nietzsche vê uma distinção feroz na construção dessas histórias entre história material e aquilo que é chamado de história do historiador ou a história discursiva, ou a história ideal. A história material traz a produção de sentido a partir de suas próprias forças e energias, enquanto a história em sentido discursivo delineia falsos tracejados de sentido, que significa que a produção do historiador da época nietzschiana e a produção do conhecimento na época de Nietzsche são entendidas por ele como elementos aprisionados por falsos sentidos, sendo que esses falsos sentidos eliminam a noção do vir a ser, desse além de, que está colocado já no além do homem, dentro da construção e organização de sua filosofia. Ok? Como é que efetivamente acontece essa transição? No texto do Moura que nós passamos para vocês, essa transição surge quando nós falamos especificamente sobre a produção de um ateísmo científico na antropologia, de Feuerbach, mas que ainda mantém Deus como elemento necessário para a análise da cultura e da sociedade, mas ao mesmo tempo essa transposição prepara o terreno para que no materialismo nós possamos auferir elementos para alcançar um verdadeiro ateísmo. E a partir desse momento Nietzsche passa a falar para o ateu de sua época e tenta desconstruir a figura desse ateu para tentar mostrar, digamos assim, o que significa efetivamente a libertação dessas crenças no processo de pensamento, ok? Desses falsos ídolos, se preferirem. Lembrem-se que o Nietzsche vai fazer figurar as duas classes existentes na época dele por dois termos: professor da meta da existência e
o espírito livre. O professor da meta da existência é aquele que está determinando as pautas discursivas e o sentido discursivo através da construção do próprio conhecimento segundo aqueles termos ortodoxos arcaicos. E o espírito livre é aquele que já está se libertando aos poucos, é como o ateu da época dele, mas que ao mesmo tempo ainda mantém certos ideais e por isso não se libertou de todo. Então ainda não é o terreno preparatório para o Übermensch, para o além do homem, ok? Então seria essa a ideia central. Lembrem-se que o Nietzsche ele cristaliza, consolida essa ideia a partir da noção de que Deus está morto. Esse Deus está morto, lembrem-se, é uma consideração específica da diluição e destituição de forças, crenças e papéis ontológicos. Então não há mais essência, não há crença em mais nada, não há mais verdade, não há que se falar em verdade. Isso abre as portas para o niilismo posterior e por isso a anulação desses processos permite ao Nietzsche superar a relação que Feuerbach colocou. Lembrem-se que ele vai superá-la em dois níveis. Feuerbach alega que Deus apresenta virtudes meramente humanas, porque o homem tem essas virtudes e plasma em Deus, e que, ao mesmo tempo, Deus é uma criação humana. O Nietzsche fala, esquece o nome de Deus, é justamente aí que está o erro. Então, primeiro, nunca houve um Deus porque Deus sempre foi uma ideia. Então não há que se considerar como uma criação do homem, sim como um erro, como um engano. Segundo, as virtudes que eram defendidas ali dentro, as virtudes de afabilidade, caridade, altruísmo, etc., não são necessariamente as virtudes que você deve investir dentro da construção intelectual desse período, dentro da construção do conhecimento do homem, dentro da construção existencial do homem. Ao contrário, são opções dentro de um leque muito maior de opções posteriores, ok? Lembrem-se também do que nós discutimos sobre niilismo. Nós falamos da distinção entre niilismo, ceticismo, cinismo, pirronismo e assim por diante. E nós comentamos que o niilismo tem duas fases. O niilismo europeu, que vai estar mais concentrado na construção da palavra e vai estar mais concentrado na derivação discursiva da possibilidade de duvidar da existência da verdade, e no niilismo nietzschiano, que vai determinar a apropriação e destruição do sentimento de crença, dessa faculdade de crer, e através dessa eliminação vai nos levar à possibilidade de trabalhar sem apropriação específica da concepção de verdade, colocando esse elemento em suspensão de juízo. Ok? Então essas seriam as ideias sobre Nietzsche. E em Foucault? Foucault, lembrem-se que nós temos alguns trechinhos curiosos que vão montando aos poucos uma crítica final que ele também faz à produção do conhecimento em sua época. Começamos então quando nós falamos sobre o sujeito do conhecimento, que o Foucault determina como inexistente, como na realidade produto de um conhecimento epocal. Isso se mostra sobretudo porque na época de Foucault ele consegue vislumbrar a formação de outros sujeitos fora da esfera acadêmica, e por isso mesmo ele mostra que o sujeito é produzido pelo seu período, e aquele sujeito do conhecimento é produzido pelo seu período para tentar dirigi-lo e arquitetá-lo discursivamente, dando-lhe um sentido que na realidade é falso. Agora, dentro desse contexto, é preciso lembrar também que o Foucault questiona profundamente o que significa a formação do conhecimento a partir de um texto do século XIX escrito por Nietzsche. Nesse texto, Nietzsche teria colocado a distinção entre origem e invenção. E lembrem-se, por favor, o conhecimento produzido não é, na realidade, um conhecimento conquistado através da auferição de elementos da realidade, mas sim um conhecimento que é inventado, em primeiro lugar, como consequência direta das intuições, em segundo lugar, como resultado de conflitos e ansiedades que o ser humano tem quando ele observa a realidade. O eixo da questão está na descontinuidade instaurada entre o objeto de conhecimento, o mundo, e o próprio indivíduo. Se outrora era necessário considerar que havia uma harmonia entre os dois e uma reunião dos dois em sentido harmônico e contínuo, agora é preciso entender que é na realidade a angústia e o conflito, o fato de haver essa alienação, que faz com que o sujeito necessariamente se obrigue a produzir conhecimento. Ele critica nesse sentido as três dimensões tradicionais do pensamento de Spinoza, a noção da consciência maior, da afetividade ou da afeição e da fortitude da pessoa que conhece, que produz o conhecimento, colocando os elementos detrimentais que Spinoza desprezou e disse que não poderiam estar contemplados na produção do conhecimento, quais sejam a ideia de odiar, desprezar e rir, ou em ordem, né? Rir, desprezar e odiar. Esse rir, desprezar, odiar é colocado justamente como resultado direto do processo de desconstrução e rompimento dessas angústias, e por isso mesmo leva o indivíduo a produzir conhecimento por desespero puro, por atrito, por luta, por conflito. Dentro desse contexto todo, é preciso também considerar agora o que o Foucault entendia como sendo o pensamento crítico, ou digamos assim, a bandeira do pensamento crítico em sua época, o marxismo universitário. Ali ele vai recuperar a noção do sujeito de conhecimento, vai
mostrar que ele é falso e vai propor essa crítica, alegando que na realidade a invenção, caracterizada pelos atributos poéticos da leitura de construção do conhecimento, determina a possibilidade de absorção de outros sujeitos. Eu particularmente iria mais longe, interpretando verdade as formas jurídicas nesse sentido, e diria que na realidade aqui há a diluição total do sujeito, desassujeitamento do sujeito, que é nota magistral da obra tardia do Foucault. E é um dos pontos ao qual ele quer chegar, a meu ver, pelo menos nesse texto. E justamente nessa diluição, desse desassujeitamento do sujeito, ele acaba alcançando a meta final dele, que é a de demonstrar que na ideia ou na noção de uma possibilidade inclusiva de produção do pensamento, a ausência de fronteiras deve imperar para que não haja a possibilidade de se falar em inclusão e exclusão. Lembrem-se, portanto, e tomem muito cuidado com essa crítica ao marxismo universitário, já que ela surge da possibilidade de multiplicidade de vários sujeitos que estão dados pela materialidade, mas ao mesmo tempo sugere a possibilidade de diluição da concepção do sujeito como um todo. Ok? Essa seria a noção geral de Foucault. Voltem lá no vídeo que nós produzimos a respeito disso e deem aquela espiadinha. No mais, deem uma estudada nesses temas, lembrem-se, nós vamos ter uma questão inteira, imensa, bem grandona, lá com 10, 15 alternativas de verdadeiro e falso, não me lembro agora quantas, e daí nós vamos ter aquelas questões dispersas, lá 2, 3 questões, que são discursivas, tá? Uma prova, ela não é tão mais longa que as outras, ela é uma prova curta, na verdade, tá? A gente projetou a prova para ela ser curta, mas cuidem, porque mesmo sendo uma prova curta, ela tem uma quantidade bastante vigorosa de conteúdo. Estudem, vejam os vídeos, vejam os cadernos, leiam os textos, deem aquela boa olhada e qualquer coisa voltem a falar comigo, eu estou aqui para atender vocês. Ok? Se vocês precisarem, contem comigo. Um excelente fim de ano a todos. Nós nos vemos nos corredores ano que vem. Espero poder revê-los. Deixo um grande abraço a todos, né? Como já deixei no vídeo do quarto bimestre aqui, me despeço de novo então. E aqueles que vão fazer substitutiva, tudo de bom, boa sorte. E podem me procurar nos corredores caso tenham alguma dúvida, ok? É isso aí, pessoal. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Agradeço o ano e tudo de bom para vocês. Aquele abraço.